bem com vocês? Eu ando meio sumida aqui, né? Mas pra quem não me conhece, eu sou a Aline, né? Aqui é o nosso canal. E eu mostro um pouquinho da nossa rotina em família, eu tenho 3 filhos. Mas hoje vai ser um vídeo diferente. Vou sentar pra conversar com vocês e explicar um pouquinho do porquê que eu tô sumida. Vem comigo! Então, como muitos aqui já sabem, né? A gente se mudou pra Maceió em maio. E quem já se mudou, né, sabe a correria que é, o desgaste. E quando chega no lugar, teve a questão de a gente se mudar, e a gente se mudou 3 vezes desde que a gente chegou aqui. Tem questão de escola para as crianças se adaptar, e tem toda essa questão que não é fácil, né? Tem a questão de trabalho também, né, que até a gente vem com um intuito, acaba que não dá certo, a gente tem que ir para outros, e isso a gente vai trabalhando, né, conforme a gente tá no lugar, a gente não tem como prever muita coisa. E nesse tempo todo, eu tive um desgaste emocional, mental, gigantesco, né? Eu tava gravando vídeos pra cá, eu não consegui mais gravar, porque eu tava muito desgastada, sabe? As crianças, como eles estão num lugar totalmente diferente, num lugar novo, eles estão dando muito trabalho, e eles, querendo ou não, eles só têm a mim, porque o Wellington, ele tá trabalhando direto, e aqui somos só nós, né? Por mais que a gente conhece pessoas, a gente vai conhecendo, sabe? Pessoas maravilhosas, incríveis. Para muitas coisas somos nós, né? Não tem muito o que fazer. E isso me desgastou muito emocionalmente, mentalmente. A gente passou por muitas situações difíceis aqui também. Não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que Deus vem falando, né? Vem tocando no meu coração pra me falar com vocês é nessa questão do desgaste emocional, do desgaste mental, que tá me ligando bem agora, na hora que eu tô gravando o vídeo. Essa questão do desgaste, ele acaba com a gente. E é algo involuntário, né? É algo involuntário, não é porque vai só desacelerar. Não é isso. Porque é mental. A gente não consegue parar de pensar. A gente não consegue parar de... Sabe? Por mais que a gente descanse o físico, o mental ele não para. E eu fiquei muito desgastada. Eu fiquei desgastada, fiquei desanimada, sabe? Muito cansada. E eu me perdi. Me perdi dentro de mim mesma, sabe? Não sabia mais quem eu era, eu só tava existindo, né? Eu cuidava das crianças e arrumava a casa. E a minha vida tava sendo essa. Não conseguia mais gravar. Continuei produzindo conteúdo pro Instagram, porque acho que essas fases é as fases que a gente mais se aproxima de Deus. E lá no Instagram eu falo muito, né, sobre Deus, sobre a vontade dele. E ainda pra ajudar nessa fase toda de mudança de tudo, a gente levou o Davi no médico. Eu já tinha, né, algumas características do Davi que me fez desconfiar. E eu levei ele no médico. E o Davi, ele está com pré-diagnóstico de autismo. Aí tem toda aquela correria que a gente tem que ir nos médicos pra ter a certeza e pra começar tratamento e, sabe, e é aquele negócio, quando você descobre, parece que tudo aumenta. E o Davi começou a ter crises. E com essas crises, eu fui ficando mais perdida dentro de mim ainda. Eu me vi sozinha, porque o Wellington tá trabalhando, gente. O Wellington, ele não tem culpa, porque ele precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar pra gente conseguir se sustentar aqui. E ele tá trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. E eu me vi sozinha, né? Tendo que passar por essas coisas.
E o desgaste emocional, sentimental, mental. E eu cheguei a um ponto que eu surtei dentro de casa. Cheguei a um ponto que realmente eu dei uma crise de ansiedade, depressão. Eu já tava deprimida, né? Eu me retraí, já não sentia mais nem gosto da comida, não tinha vontade de levantar da cama. Literalmente eu levantava por conta dos meus filhos. E eu me retraí, né? É muito difícil pra mim falar isso, gente. Mas um dia específico eu dei um surto, sabe? Eu já tava retraída, mas nesse dia específico eu dei um surto. E eu fiquei mais de 4 horas chorando. Eu só sabia chorar. Eu só chorava e eu sentia uma dor. Mas uma dor que parecia que não acabava, aquela dor. E isso foi horrível, sabe? Eu tenho a ciência que eu preciso, né, de um acompanhamento psicológico pra me ajudar com isso. Mas é uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. A gente tá num lugar novo. O SUS daqui não é o melhor. Não temos condições de pagar agora. Mas eu surtei. E a minha experiência, né? Nessa situação que eu tô, eu surtei. Surtei de verdade. Aquele dia eu chorei muito. Por incrível que pareça, o que me deu força foi o Davi. E quando eu lembro, me dá até vontade de chorar, porque o Davi ele não saiu de perto de mim nem um minuto. Eu acho que quando ele tem as crises dele, eu não saio de perto dele. Eu fico perto dele, eu fico conversando com ele, tentando acalmar ele. E como as crianças são, né? Ele veio, eu tava sentada aqui na cama, e eu chorava. Sentia falta de ar, porque eu tava sentindo uma dor que era psicológica, gente, não era no corpo, não tinha nada no corpo. E eu chorava, só chorava. E ele veio. Mamãe, você tá chorando? Eu falei, tô, filha, não tô bem. E ele veio e falou assim, mamãe, vai ficar tudo bem. Se acalma. Vai ficar tudo bem. E eu chorando. Ele segurou na minha mão e ficou aqui comigo. E eu lembro que eu só pedi pra Deus, sabe? Eu não queria mais estar aqui. Eu falava, Senhor, me tira. Eu cheguei a um nível que eu sei que é depressão. Eu tive depressão pós-parto, do ainda. Cheguei a começar tratamento e tal, eu parei. E eu sei que isso é depressão, isso é uma crise de depressão. Mas, voltando à experiência que eu tive, que eu comentei com vocês, espero que vocês estejam entendendo, porque o Senhor mandou eu contar a experiência que eu estava tendo. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô contando a experiência que eu tive, que eu estou tendo. E depois desse dia, né, que eu tive esse surto, nesse mesmo dia o Wellington veio pra casa mais cedo, porque eu não tava bem. E a gente foi na praia, porque ele sabe que é um lugar que me acalma. A gente foi na praia. Eu caminhei assim, sabe quando você caminha sem destino? Eu caminhei e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, o Senhor sabe o que tá se passando aqui dentro de mim. O Senhor sabe que isso é involuntário. O Senhor sabe que isso é uma doença. Eu não tenho condições de tratar isso agora. E eu não quero passar isso pros meus filhos. Eu não quero viver assim.
sabe, sem alegria, sem prazer na vida, só existir. Não é isso que eu quero. E eu falando com Deus, fiquei ali um tempão falando com Deus, e voltamos pra casa. O surto, ele acabou, graças a Deus eu não tive mais. Claro que desse nível eu nunca tive uma crise tão feia igual eu tive nesse dia. E isso trouxe alguns sintomas físicos, né? Fiquei com muita dor no estômago, dor na minha barriga, dores na cabeça, e eu fiquei mal mesmo, parecia que eu tinha tomado uma surra. E eu continuei orando. E nisso, gente, como eu falei, há um momento que, mesmo quando a gente tá muito próximo de Deus, há um momento que a gente não consegue mais nem ler a Bíblia. Às vezes é meio louco pra gente entender isso. Mas o nicho do meu Instagram é devocional, é leitura de Bíblia e tudo. E eu não tava conseguindo ler a Bíblia. Não porque eu não queria, mas eu não conseguia... O microfone, tá, gente? Eu não conseguia me concentrar, sabe? Eu não conseguia entender. Eu parava assim, pegava a Bíblia, mas eu não conseguia me abrir. E essa foi uma fase bem difícil pra mim, porque eu gosto, sabe? Eu gosto de ler a Bíblia. E eu só falava, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E o Senhor, ele me escondeu nesse tempo. Por mais que eu não tenha parado de produzir conteúdo no Instagram, a gente começou um desafio que é o que me ajudou a continuar produzindo conteúdo. Desculpa. Foi o que me ajudou a continuar produzindo conteúdo e tal. Só que eu não tinha algo novo pra trazer. Meio que eu reciclava muita coisa. Justamente por isso. Por não estar conseguindo. E, gente, não é... é falta de Deus. Não é. Foi no momento que eu mais estava próxima de Deus que aconteceu isso. E isso é muito louco. Porque às vezes a gente acha que por a gente estar próximo de Deus, a gente vai ficar 100%. A gente vai passar pela prova dando glória a Deus. Sim, a gente passa dando glória a Deus. Mas a gente passa também sofrendo. Às vezes o passar com Deus não é passar sem dor, né? Não é passar sem dor. Às vezes o passar a prova com Deus é dolorido. E muitas pessoas acham que é passar sem dor. Não, eu não vou sofrer. Vou ficar bem. E não. Passar com Deus dói. Passar sem Ele, a gente morre. Porque se dói já com Ele, imagine sem. E eu tenho certeza que eu não faria nada de diferente do que eu fiz. Porque eu obedeci a Deus. E muitos daqui, eu acredito que vão olhar pra mim e vão falar assim, mas o que vem de Deus traz paz. Sim, traz paz. A minha paz, que eu senti a paz quando a gente tomou essa decisão, quando Deus mandou e a gente veio, ela não se abalou nem um minuto. Até mesmo nos momentos difíceis que a gente passou. A paz que excede todo entendimento estava ali. Só que o ser humano tem uma coisa chamada cérebro e uma coisa chamada hormônios, que a mulher, né, em específico, tem muito, que dão problema. Deu problema. Porque as coisas de Deus, elas são meia doida. Então, não quer dizer que você que vai obedecer a Deus, que está obedecendo a Deus, não vai sofrer. Não vai passar por problemas psicológicos. Não vai passar por dores. Não vai passar por... Não. Pelo contrário. Tem muita coisa que Deus manda a gente fazer que a gente não entende. E eu tava escutando uma pregação que resume isso totalmente. O profeta,
Eliseu, ele ficou deprimido. E muitas pessoas não veem isso. Mas ele pediu pra morrer. Porque diferente do que as pessoas acham, antes da pessoa chegar a fazer isso, principalmente o cristão, ela pede pra Deus. Eu ouvi isso na pregação e é real. Ela faz um suicídio reverso. Ela fala, Senhor, pra que eu existo? Senhor, pode me levar. E aconteceu isso com Eliseu. Se a gente for levar isso pra Bíblia, teve pessoas ali que ficaram deprimidas. Que pediram pra Deus matar eles porque eles não estavam aguentando mais. E quem somos nós? Quem somos nós? Sabe, pra passar e tá tudo bem. Isso não existe. Na Terra teremos aflições. Teremos dores. E o que eu quero resumir aqui pra vocês, que o Senhor, né, ele me tocou muito pra falar sobre isso. Eu não gosto de abrir essa parte. Eu ia sumir e voltar depois, plena, como sempre. Mas Deus, ele me incomodou pra falar. Ele me incomodou pra falar porque ele quer mostrar pra alguém, pode ser pra uma pessoa, mas ele quer mostrar pra essa pessoa que o que ela tá passando, muitas pessoas passam. E que ele não deixa de estar no controle, de estar com ela, porque você tá sentindo dor, porque você tá em crise, porque você tá tomando remédio antidepressivo. Não. Ele não deixa de controle, ele não deixa de estar na frente. Ele não deixa de ele estar no controle do que está acontecendo. Ele não deixa de estar na tua vida. Às vezes quando a gente está nesse período, a gente se sente tão longe de Deus. E é o momento que Deus está mais perto da gente. Então, eu acredito que Deus me incomodou para falar com vocês sobre isso. Gente, é muito difícil para mim. Eu sou muito retraída em relação a essas coisas, eu não gosto de falar pra ninguém, nem a minha família, sabe? O único que sabe é o Wellington, porque o Wellington tá comigo todos os dias. E eu acredito no que Deus faz, porque Ele permite a gente passar pra ajudar a curar outras pessoas. E eu acredito que o que eu passei, o que eu estou em processo, porque hoje eu tô muito melhor, sabe? E eu não vou falar pra vocês que eu não tomei remédio, não foi porque eu acho pecado, não. Eu não tomei remédio porque eu não tenho como ir fazer um tratamento no momento. Mas eu recorri ao meu médico, eu recorri ao meu Deus. E eu não tô falando pra você fazer isso. Se você tiver condições, se você tiver... Sabe, vai atrás. Eu vou atrás também. É porque aqui é mais demorado, mais difícil. Só que se você tem um meio de ir mais rápido, vá. Tome o remédio se for necessário tomar. Só que nunca deixe de depositar a sua confiança em Deus. Nunca. E nunca olhe pra si como se você estiver longe de Deus. Eu tô tomando remédio, eu tô longe de Deus, eu não tô confiando nele que ele vai me curar. Não, é mentira que o mundo te conta. Pelo contrário. Deus, ele tá te ensinando que você vai passar por esse processo, porque você vai ajudar alguém lá na frente. Alguém vai precisar ouvir de você esse testemunho e falar assim, não, eu fui, fiz o meu tratamento e eu já tô bem. Você tá entendendo? Então, se Deus ele me incomodou pra falar pra vocês, ele sabe que eu tô saindo totalmente da minha zona de conforto, às vezes não vai fazer muito sentido, às vezes vai ficar parecendo uma emboleira. Eu não escrevi nada, não fiz roteiro nenhum pra esse vídeo. Mas eu sei que pra alguém tá fazendo sentido. Porque Deus, ele não faz nada à toa. Então, eu deixo um pedacinho do meu testemunho pra vocês. E eu falo isso, até homens de Deus, da Bíblia, ficaram deprimidos. E o exemplo que a gente tem, que eu trago aqui pra vocês, é Eliseu. Né? Então, não fique com vergonha
né? Não fique achando que você tá sem Deus na sua vida. Não fique achando que Deus tá longe de você, porque é o momento que mais tá perto. E faça o seu tratamento. Mas sempre esteja falando com ele. Pede o suporte dele, a ajuda dele. Não é fácil, eu tô em processo. Mas eu sei em quem eu creio. Eu tenho certeza de quem eu creio. E é um passinho de cada vez. Hoje eu tive uma vitória, né? Eu consegui ler a Bíblia hoje, fazer meu devocional, e eu fiquei muito feliz com isso. Consegui fazer exercício, que fazia 4 meses que eu não fazia. Então as coisas elas vão se ajeitando. Tudo tem um jeito. Deus, ele tem jeito pra tudo, sabe? Deus, ele pode tudo. E é isso, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. E por isso que eu ando sumida aqui. Quando, né, eu conseguir gravar, eu posto mais aqui no YouTube. Pra quem não me segue no Instagram, vai lá, me segue no Instagram, que eu sempre tô por lá, né? Mesmo nos momentos difíceis. E é isso, gente. Obrigada por estar aqui, né? Deixa seu like. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, manda pra essa pessoa. Porque eu tô aqui, gente, não é... Pra mim, me expor desse jeito é difícil, sabe? Mas eu acredito que vai ajudar alguém.